Oi, pessoal! O assunto de hoje é sobre logaritmos. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês, para quem puder se inscrever no canal e dar um like no vídeo depois de assistir. A parte principal dos logaritmos, a definição dos logaritmos, está aqui. Então, ele diz assim, que o log de b na base a é igual a x. Isso implica que essa base aqui, o a gente chama de base, elevado a esse resultado, nós temos o valor do logaritmando, tá? Então, essa definição aqui, ela serve para a gente conseguir calcular os logaritmos e depois ela tem umas consequências também dessa definição, tá? Então, o logaritmo nada mais é do que uma forma de potência. Então, no exercício ele vai estar assim, ó. Por exemplo, log de 8 na base 2. Você vai ter que descobrir esse valor do x, que é o nosso valor do logaritmo. Descobrir como? Fazendo a base elevado a um resultado que dê o valor do logaritmando. Tá? É uma diferença aqui para a gente conseguir calcular também em forma de potência. Então vamos aos exemplos que fica mais fácil da gente analisar aqui essa definição através dos exemplos. O primeiro exemplo, ele quer que eu calcule o log de 8 na base 2. Isso significa o quê? Que ele quer um valor de 2 elevado a algum resultado, que eu não sei qual é, eu vou colocar como x, de igual a 8. Tá? Então, ele quer 2 elevado a quanto que dá 8? É isso que é o valor do logaritmo. No logaritmo, o objetivo é a gente deixar os dois resultados aqui, ó, com as bases iguais, tá? Porque se eu tenho potências aqui de bases iguais, eu posso eliminar a base aqui e igualar os expoentes, tá? Então, a gente vai transformar esse 8 aqui, tentar transformar ele numa base 2. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fatorar esse 8. Então, eu posso pegar o 8, colocar ele aqui e fatorar ele, tá? Então, 8 posso dividir por 2, que vai dar 4. Por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. Então, na verdade, ao invés de 8, eu posso ter 3 elevado ao cubo. Por que cubo? Porque ele repetiu aqui 3 vezes. Então, eu tenho aqui que 2 elevado a x tem que ser igual a 2 elevado ao cubo. Como aqui a base já está igual, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Esquece a base agora, porque a base já está igual. O que tem que ficar igual agora são os expoentes. Então, o valor do x, no caso, é 3. Ou seja, o nosso resultado aqui é 3. Isso significa que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8, tá? Essa é a definição do logaritmo. Então, é bem simples. Eu sei que às vezes o pessoal não gosta muito do logaritmo. É um conteúdo que às vezes não entra na cabeça, mas na verdade ele é bem simples. Vamos para o segundo exemplo aqui. Também ele procura o valor. Ele quer 3 elevado a que valor que vai dar 81, tá? Como a gente viu na definição aqui. É a base elevado a algum valor que dê o logaritmando. Então, eu tenho 3 elevado a x, que eu não sei qual é o valor, tem que ser igual a 81. A gente vai partir pelo mesmo princípio daqui. Vamos fatorar aqui esse 81 para ver se eu consigo deixar ele na base 3. Então, vai lá. 81, se eu dividir por 3, vai dar 27. Por 3, 9. 3, 3. E 3, 1. Então, ele tá 3 elevado à quarta potência, ok? Então, eu consegui deixar a base igual. Então, 3 elevado a x tem que ser igual a 3 elevado à quarta. Ah, mas eu já sabia de cabeça isso. Melhor ainda, já pode colocar o resultado direto aqui, tá? Cortou aqui o 3, que a base ficou igual. X igual ao outro expoente, 4. Tá? Então, o resultado aqui de log de 81 na base 3 é 4. Por quê? Porque 3 elevado à quarta potência dá 81.
Agora aqui vai ser um pouquinho diferente, mas também não é difícil. Então, eu tenho agora 25 elevado a x tem que ser igual a 5. Aparentemente, isso aqui não vai dar certo, né? Porque como que eu vou elevar o 25 a um valor e vai dar 5? Mas a gente vai ver que vai dar certo sim. Se eu fatorar o 25, vamos ver se consegue fazer aqui pequenininho. Vai dividir por 5 dá 5 e 5 dá 1. Deu 5 ao quadrado. Então, vai ficar assim. 5 elevado ao quadrado elevado a x. Ele ficaria assim, ó. Uma potência de potência. Quer ver? Ficaria assim e o x para fora, certo? Mas, na verdade, isso aqui, a gente sabe que potência de potência eu faço a multiplicação. Então, na verdade, é 5 elevado a 2x. Igual a 5. A base já ficou igual, a gente corta a base e iguala os expoentes. Peraí, mas não tem nenhum expoente aqui no 5. Quando não tem nenhum expoente, a gente sabe que tem um 1 aqui. Então, é 2x igual a 1. 2x igual a 1. Logo, vamos fazer aqui do ladinho, x tem que ser igual a meio. O 2 está multiplicando, passou aqui dividido, tá? Então, o valor de log de 5 na base 25 é meio. Ok, pessoal? Dentro dessa definição, nós temos também o que a gente chama de consequências da definição. Essas consequências da definição, elas valem para os casos que se encaixam aqui, tá? Então, vamos para elas aqui. Na primeira, ele diz assim, ó, que se o logaritmando, o número que fica aqui, ó, for 1, o resultado vai ser sempre 0, independente da base. Por que ele diz isso? Vamos colocar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver log de, vamos supor, 1 na base 10. Ele está dizendo que isso aqui vai ser sempre 0. Por que vai ser sempre 0? Porque isso aqui vai me dizer que 10 elevado a 0 é igual a 1. E qualquer número elevado a 0 vai ser igual a 1. Então, se o logaritmando for 1, o resultado vai ser sempre 0. Lembrando que logaritmando é esse valor aqui, ó, tá? Grandão. Então, logaritmando é igual a 1, o resultado vai ser sempre 0. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Se o logaritmando e a base forem iguais, o resultado vai dar sempre 1. Por quê? Vamos dar um exemplo também. Por exemplo, eu tenho log, vamos dizer assim, de 8 na base 8. Por que isso aqui vai dar 1? Porque se eu fizer 8 elevado a 1, vai dar igual a 8. Qualquer valor aqui, como os dois são iguais, se eu fizesse 7 elevado a 1, ia dar igual a 7. 6 elevado a 1 ia dar igual a 6. Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, se a base e o logaritmando forem iguais, o resultado vai ser sempre 1. Outra consequência aqui, ele está dizendo que se a base e o logaritmando forem iguais, tá? E tiver um expoente aqui no logaritmando, o resultado será esse expoente. Então, vamos colocar também através de exemplos. Eu tenho, por exemplo, aqui, log de 5 elevado à quarta na base 5, ó. A base aqui e a base do logaritmando, né? Porque ele está no expoente, e a base aqui do log são iguais. Ele está dizendo que isso aqui vai ser igual a 4. Por que vai ser igual a 4? Porque se eu fizer 5 elevado à quarta, ele tem que dar igual ao meu logaritmando aqui. Então, isso é exatamente igual a isso aqui. E a última consequência aqui que a gente vai trabalhar, se eu tiver, vamos supor, o log como um expoente, não sei se você está conseguindo perceber, mas esse log aqui, ele está como expoente de A, tá? E esse A, que é o número que está sendo elevado a esse log, for igual à base lá, ó, esse número igual a esse aqui, o resultado vai ser o logaritmando ali do expoente. Vamos conferir também por que isso. Vamos supor, eu tenho 2, que vai estar representado por esse A, elevado a log de 8 na base 2.
Isso daqui ele está dizendo que vai me dar 8. Tá? Ó, aqui, ó. Essa base é igual ao número que está aqui. Ele está me dizendo que os dois resultados serão iguais. Por que isso? A gente vai resolver primeiro, no caso, isso aqui. Se eu resolvesse isso aqui, log de 8 na base 2, até a gente já fez aqui em cima, ó. Log de 8 na base 2 dá 3, certo? Então, ficaria assim, ó. 2 elevado a 3 seria igual a 8. E tá correto, tá? Isso aqui deu 3. Como a gente já tinha feito aqui, eu não vou fazer de novo. Log, tudo isso aqui deu 3, substituir por 3. 2 elevado a 3 dá o 8. Então, se aqui for igual ao número aqui que está sendo elevado, o resultado será igual ao logaritmando, tá? Essas consequências aqui vocês acabam aprendendo se usarem a definição que vocês já sabem, tá? Agora vamos para uns exemplos aqui de exercícios mesmo, tá? Então, ele primeiro diz assim, calcule o valor de x. E ele não dá o valor do logaritmando. Ele deu a base, deu o logaritmo e não deu o valor do logaritmando. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai montar do mesmo jeito que a gente estava montando. Então, ele que está dizendo que se eu fizer 10 elevado ao quadrado, tem que dar igual a x, ao valor que está aqui, tá? Quanto que é 10 elevado ao quadrado? 10 vezes 10, 100. 100 é igual a x, logo, o valor de x é igual a 100. Descobrimos o valor, tá? Já nesse 2, ele fala assim, calcule log de 625 na base 0,04. Que dá a impressão que já complicou um pouco, mas na verdade não. Então, a gente vai montar também. Então, eu sei que a base aqui, no caso, o 0,04, tem que ser elevado a um número, que eu não sei qual é, vou colocar x, tem que dar igual a 625. Lembrem que a base do logaritmo, o objetivo do logaritmo, digamos assim, é deixar esses dois valores aqui iguais. Tá? Então, vamos pensar. Esse valor aqui a gente sabe que está muito alto, né? Então, se o número está muito alto, a gente precisa fatorar. Então, a gente vai fatorar ele aqui, ó, 625, vou fatorar. Eu sei que dá para dividir por 5, que dá 125. Por 5 de novo, que dá 25. 5 que dá 5 e 5 que dá 1. Então, na verdade, é 5 elevado à quarta potência. Beleza, já descobri aqui que esse aqui dá 5 elevado à quarta potência. Tá? Vamos até colocar ele aqui já. 5 elevado à quarta potência. Mas isso aqui tá longe de virar um 5, né? Lembra que a base tem que dar igual. Aqui tem um número decimal. Eu sei que todo número decimal eu posso transformar, decimal exato, né? No caso aqui, o dízima periódica, eu posso transformar ele numa fração. Então, eu vou transformar ele numa fração. Esqueço a vírgula, é o número que vai em cima, o numerador. Conto as casas decimais, é o tanto de zeros que vai no denominador. Então, 0,04 é a mesma coisa que 4 centésimos. Tudo isso aqui ainda está elevado a x, não podemos esquecer. Tá. Agora, esse valor 4 centésimos virou uma fração. A fração, eu posso simplificar ela, correto? Então, eu vou simplificar ela por quanto aqui? Vamos ver o valor que dá. Por 4, né? Simplifiquei a fração por 4. Então, na verdade, ao invés de 1 centésimo, agora vai ficar 4 dividido por... 4 centésimos, aliás. 4 dividido por 4, ele vai ficar 1. E 100 dividido por 4 vai ficar 25. Ainda elevado a x, igual a 5 elevado à quarta. Já tá chegando mais perto, ó. 25 eu consigo transformar em 5 já. Então, vamos fazer isso, ó. 1 sobre 25 é a mesma coisa se eu pegar só o 25 aqui, ó. Quantas vezes que repetiu o 5, ó? 2. Então, é a mesma coisa que eu tivesse 1 sobre 5 ao quadrado, elevado a x. Igual a 5 quartos, beleza? Eu quero 5 em cima, assim, não com fração. Então, eu vou inverter essa fração. Sempre quando eu inverto uma fração, o que acontece? O valor do expoente, ele vai ficar negativo, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, menos 2x.
porque eu inverti a fração, o 2 ia para cima. O expoente ia ficar negativo, já coloquei menos 2x. Igual a 5 quartos. Lembra que ia dar igual aquele outro, uma potência de potência, a gente ia multiplicar, por isso que deu o menos 2x aqui. Bases estão iguais, corta, corta. Agora vai ficar menos 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por menos 2, x igual a menos 2. Descobrimos o valor do x. Então, vocês vejam o caminho que a gente fez até conseguir deixar essas duas bases iguais aqui. Toda matemática básica até conseguir deixar as duas bases iguais para conseguir cortar, tá? E o último aqui, ele parece ser difícil, mas não é. Caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele dá log de x na base 5 igual a 2, log de y na base 10 igual a 4, e ele quer saber o log de y dividido por x na base 20 igual a quanto que é. Então, a gente vai resolver um de cada vez. Aqui ele diz que se eu fizer 5 elevado ao quadrado, ele tem que dar x, certo? 5 elevado ao quadrado é 25. Então, na verdade, o valor do x é 25. Descobri o valor do x. Aqui é a mesma coisa. Ele diz que se eu fizer 10 elevado à quarta potência tem que ser igual a y. 10 elevado à quarta é 10 vezes 10, 4 vezes. Então, ele vai dar 10.000 igual a y. Ou seja, o valor do y é 10.000. E aqui, ele quer que eu faça o y dividido pelo x. Então, ele vai ficar, na verdade, log, a base é 20, aqui é 10.000 dividido por 25. Vou dividir, porque ele dá para dividir aqui. Então, 10.000 dividido por 25 é 400. Agora, eu consigo fazer. Então, ele tem, na verdade, 20 elevado... Vamos colocar uma outra letra aqui, z... tem que ser igual a 400. Se eu quero transformar ele na mesma base sempre, vamos pensar então na base 20 aqui, tá? O 400 na base 20 eu consigo transformar. Por quê? Porque 20 vezes 20 é 400, então eu tenho 20 elevado ao quadrado. Consegui deixar a base igual, o valor do z é 2, tá? Como o z, no caso, é o valor desse logaritmo aqui, porque aqui já tinha x e y, coloquei z. Então, resposta correta, letra A. Tá? Então, o exercício que parecia difícil, na verdade não é tanto. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre logaritmos. Obrigada e até a próxima.